A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo, por aqui eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições bíblicas da editora CPAD do segundo trimestre das classes dos jovens com o tema O cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 5, que traz para nós o tema O caráter da pregação de Paulo. O texto do dia diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Síntese da nossa lição: o poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Os objetivos dessa lição são saber que Paulo era capacitado e chamado por Deus, mostrar que a confiança de Paulo não estava em seu intelecto, refletir a respeito do que precisamos saber para recebermos a salvação. O texto base, o texto bíblico para essa aula é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Na introdução da revista diz assim: nesta lição veremos que, embora o apóstolo Paulo tenha tido uma boa formação educacional e religiosa, seu compromisso como apóstolo de Cristo era com a mensagem do Evangelho. Ele não usava de sublimidade de palavras ou sabedoria humana. Seu objetivo não era impressionar as pessoas com a sua oratória, mas levar os crentes e seus ouvintes a um conhecimento mais profundo de Jesus Cristo. Constataremos que, mesmo caluniado e ofendido pelos sábios da igreja de Coríntios, ele não usou suas habilidades humanas para se defender ou vangloriar, mas se ocupou em apresentar a mensagem simples e genuína do Evangelho de Cristo. Quando Paulo veio a primeira vez à igreja de Coríntios, ele não apresentou um evangelho com palavras persuasivas, com palavras altivas, argumentos impressionantes. Ele veio apresentando a verdade da maneira mais simples que ele pôde, para que a fé dele se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria humana. Somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus podem entender as verdades reveladas por Deus, incluindo que Cristo crucificado pela pecaminosidade humana, porque para eles não tinha sabedoria nenhuma acreditar em um homem que foi morto na cruz, para a qual muitos achavam que aquilo é uma loucura, isso é coisa de doido. Como acreditar numa mensagem de salvação vindo de um homem que morreu na cruz, como considerado ali o maldito, na verdade, e foi porque ele carregou realmente todo o pecado da humanidade sobre ele, e também sendo considerado por Roma como inimigo político de Roma. Aqueles que sem o Espírito de Deus estão limitados ao que pôde ser observado e realizado com a razão humana, não tem como entender o sacrifício de Cristo a não ser através do Espírito Santo. Para o mundo é loucura mesmo. O Espírito de Deus possibilita que entendamos e acreditamos nas coisas espirituais. Então, na lição de hoje, veremos que Paulo era um homem totalmente capacitado e que Deus levantou para aquela geração. Tópico 1, Paulo era capacitado e chamado por Deus. Aqui vai falar da formação religiosa de Paulo no judaísmo. A religiosidade e o rigor ao cumprimento da lei o transformaram em perseguidor dos seguidores de Cristo, entendendo estar fazendo a vontade de Deus, porque no entendimento de Paulo ele estava fazendo a coisa correta, perseguindo um povo que estava levantando uma seita no entendimento dele. Com todo o seu conhecimento intelectual e religioso, o apóstolo teve experiência mais profunda com Deus no caminho para Damasco. Ali teve um encontro com Jesus Cristo e conheceu verdadeiramente o Deus que ele pensava conhecer, porque não se pode conhecer Deus a não ser através do Espírito Santo.
O apóstolo Paulo passou metade da sua vida perseguindo aquele movimento novo que estava surgindo, que eram os cristãos, pois no entendimento dele aquilo era uma seita. Os principais perseguidores do movimento cristão eram os sacerdotes e seus associados saduceus. Nós vemos até na Bíblia, no Atos capítulo 5, desculpa, versículo 34, Gamaliel até defendendo ali os cristãos. Mas no entendimento do Paulo, ele acreditava que os convertidos judeus desse novo movimento não eram suficientemente observadores da lei. Lembre-se que sempre eles achavam que tinham que observar a lei. Mas Jesus Cristo, ele aboliu tudo isso. Todas as leis de sacrifícios foram abolidas, mas muitos ainda preservavam isso. Então, para Paulo, eles não observavam a lei judaica, e que esses convertidos judeus que se misturavam livremente com os convertidos gentios, ou seja, os não-judeus, para ele era um perigo, associando assim a prática à idolatria. Ele achava que esses judeus que estavam se misturando com os gentios que não eram judeus, estariam levantando ali, de repente, a prática da idolatria, o que a noção de um Messias crucificado era questionável. Então ele duvidava disso, ele achava impossível isso. Paulo provavelmente ele se envolvia de uma maneira tal, porque na cabeça dele ele estava agradando a Deus, ele estava fazendo algo para o reino de Deus no entendimento dele, e que ele ia de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, ali pedindo punição em açoites, ali para prender esse novo movimento de cristianismo que na cabeça dele era uma seita que estava surgindo. E você vai ver na história dele que de perseguidor ele se tornou o perseguido também. Vamos falar da formação educacional e ministerial de Paulo. Como judeu da diáspora quer dizer dispersão de um povo em consequência do preconceito ou racial, ou religioso, política. Então, ele como judeu da diáspora também recebeu a educação helenista, em uma escola grega. Tarso era uma cidade importante e tinha uma das 3 maiores universidades do mundo da sua época. Dela saíram vários filósofos da época estoica. Estoica quer dizer escola de filosofia helenística, fundada na Grécia, tá? E manteve a tradição retórica até o século II depois de Cristo. Então, Paulo, nós conhecemos sua história. Ele estava a caminho de Damasco, quando logo, provavelmente já indo para aí alguma sinagoga pedir a cabeça de algum cristão, quando teve uma visão que mudou a sua vida, né? De acordo com Gálatas 1,16, Deus revelou seu Filho a ele. Mas especificamente Paulo afirma que viu o Senhor. Embora Atos afirme que perto de Damasco ele viu uma luz brilhante e ofuscante. Após essa revelação que convenceu Paulo de que Deus realmente havia escolhido Jesus para ser o Messias prometido, ele foi para a Arábia, provavelmente a oeste de Damasco. Ele então voltou a Damasco e em 3 anos depois foi a Jerusalém para se familiarizar com os principais apóstolos da época. Depois dessa reunião, ele começou suas famosas missões no oeste, pregando primeiramente ali na sua terra natal, ali na Síria e na Cilícia, e durante os próximos 20 ou mais de 20 anos, ele estabeleceu várias igrejas na Ásia Menor, pelo menos 3 na Europa, incluindo a própria igreja de Coríntios. A autoridade do apostolado de Paulo, que era algo que sempre ele estava falando em suas cartas, para que ele fosse aceito ali, reconhecido como um dos apóstolos de Jesus Cristo também. Ele defendia a legitimidade de seu apostolado devido ao questionamento dos falsos mestres. Esses queriam denegrir a sua imagem e sua mensagem.
Quando escreveu aos Gálatas, Paulo afirmou que o seu chamado, a exemplo dos outros profetas do Antigo Testamento, se deu quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. E isso não quer dizer que o apóstolo sabia desde o início que seu chamado seria como um gentio, como os gentios, mas Deus, na sua presciência, já o sabia. Paulo assevera que entendeu seu chamado quando o Senhor revelou a ele o seu próprio filho Jesus. Dessa forma, ele argumenta que não fora chamado pelos apóstolos, mas pessoalmente pelo Jesus ressurreto, defendendo assim a sua legitimidade e seu apostolado. Esse relato é relevante quando se avalia a autoridade do seu apostolado e dos seus escritos, inspirado pelo Todo-Poderoso. Sobre o seu chamado, diziam que ele foi escolhido não por Deus, mas por algum outro apóstolo, ou por Ananias, que batizou, ou pelos líderes da igreja de Antioquia, onde começou a pregação. Eles não davam legitimidade ao seu apostolado. Então, ele sempre estava nas suas cartas se defendendo a esse respeito. Paulo argumenta com os coríntios que a consistência de sua autoridade apostólica encontra-se na coerência entre o seu discurso e suas práticas, e as atitudes dele refletiam a sua pregação. Por isso combatia de modo firme e enérgico aqueles que se opunham ao seu ministério. Então, ele sempre, em suas cartas, você vai notar que ele está sempre defendendo, porque havia pessoas que se levantavam contra ele, dizendo que ele era um falso apóstolo e que não tinha nenhuma legitimidade no seu apostolado. Tópico 2. A confiança de Paulo não estava em seu intelecto, e isso é muito bacana da parte de Paulo, nas suas cartas que nós vemos. Um homem que estudou, era muito competente, muito bem preparado, mas ele não usou de todo o conhecimento humano para pregar o evangelho, para se agir com astúcia, como muitos fazem até os dias atuais, para até fazer um emocionalismo barato nas igrejas. Ele pregava, a pregação dele era cristocêntrica, era centrada em Jesus Cristo e pura e simples. O apóstolo adquiriu uma grande experiência de vida e ministério ao longo de décadas do seu serviço ao evangelho. Ele também aprendeu muito por intermédio do sofrimento e das decepções. Paulo passou por uma transformação de vida e de caráter e de pensamento depois do encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele não se envergonhava do evangelho e não se deixava abater diante das perseguições e sofrimento. Apesar da dificuldade e sofrimento por amor ao evangelho, ele mantinha a firmeza da sua fé, pois tinha convicção de sua comunhão com Deus, chamado à esperança da vida eterna com o Pai Celeste após a morte. Com toda a sua experiência intelectual e ministerial, o apóstolo dos gentios conhecia sua dependência de Deus. Ele buscava com humildade glorificar o nome do Senhor em todas as áreas da sua vida, com a mesma intensidade em que Paulo serviu no farisaísmo, perseguindo os cristãos, com mais ainda agora, com o entendimento, com a liberdade da sua mente, para os seus olhos se abriram para a verdade, muito mais ainda, ele agora ali servindo ao Senhor para a expansão do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Tópico 2. A confiança de Paulo não estava em seu intelecto, e isso é muito bacana da parte de Paulo nas suas cartas que nós vemos. Um homem que estudou, era muito competente, muito bem preparado, mas ele não usou de todo o conhecimento humano para pregar o evangelho, para se agir com astúcia, como muitos fazem até os dias atuais, para até fazer um emocionalismo barato nas igrejas. Ele pregava, a pregação dele era cristocêntrica, era centrada em Jesus Cristo e pura e simples. O apóstolo adquiriu uma grande experiência de vida e ministério ao longo de décadas do seu serviço ao evangelho. Ele também aprendeu muito por intermédio do sofrimento e das decepções.
Paulo passou por uma transformação de vida e de caráter e de pensamento depois do encontro com Jesus na estrada de Damasco. Ele não se envergonhava do evangelho e não se deixava abater diante das perseguições e sofrimento. Apesar das dificuldades e sofrimento por amor ao evangelho, ele mantinha a firmeza da sua fé, pois tinha convicção de sua comunhão com Deus, chamado à esperança de vida, da vida eterna com o Pai Celeste após a morte. Com toda a sua experiência intelectual e ministerial, o apóstolo dos gentios conhecia sua dependência de Deus. Ele buscava com humildade glorificar o nome do Senhor em todas as áreas da sua vida, com a mesma intensidade em que Paulo serviu no farisaísmo, perseguindo os cristãos, com mais ainda agora, com entendimento, com a liberdade da sua mente, para os seus olhos se abriram para a verdade, muito mais ainda ele agora ali servindo ao Senhor para a expansão do reino de Deus, do evangelho de Jesus Cristo. Paulo não usava, subtópico 2 aqui, Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana. Existem tantas pessoas que porque tem um diploma ou porque está no patamar um pouco acima dos demais que se acham, querem ostentar. Mas ele não fazia disso. Ele falava com pessoas muito mais simples e com do pequeno ao grandão da mesma maneira, com palavras sábias, vindas do alto, tão somente porque a melhor escola que ele teve foi a que ele teve com Deus. O apóstolo Paulo certamente agiria de maneira contrária a muitos pregadores dos dias atuais, que se parecem mais com os adversários dele em Coríntios. Esses gostam de chamar a atenção para si e demonstrar um conhecimento que não tem. Então, no capítulo 2, Paulo continua no mesmo tom fraterno com seus leitores e mais uma vez os chamam de irmãos, ele sempre ali se colocando de igual para igual com eles. Ele faz seus destinatários lembrarem justamente com ele da última vez que esteve presente com eles, com os irmãos. O apóstolo relembra que não estava preocupado em demonstrar que era forte ou dono de si. Pelo contrário, com franqueza e temor e grande tremor, ele estava buscando a edificação da igreja do Senhor, fazendo questão de não ser venerado pela sua sabedoria, mas apontando para o poder de Deus. A fé dos seus ouvintes não deveria ser construída sobre o alicerce da sabedoria ou poder de homem, mas sobre a sabedoria e poder de Deus. Paulo não usou das artes retóricas, irmãos, que é a arte de argumentos persuasivos, ou oratória, que é a arte de falar em público, para mergulhar nesses mistérios profundos. Os gregos valorizavam a retórica e a oratória, consideravam os grandes oradores celebridades. Parecia lógico que Deus desse a Paulo grandes habilidades oratórias para que ele pudesse usar essa habilidade no serviço de Deus. Se Paulo fosse um grande orador, não poderia ganhar mais pessoas para Cristo? Com certeza. Mas Paulo, em virtude de sua sabedoria divina, escolheu outra maneira de pregar o evangelho, assim como Cristo Jesus escolheu outra maneira também. Cristo escolheu o caminho da cruz para promover o reino de Deus. Algo que de uma perspectiva humana parecia completamente ao contrário, mas Jesus havia dito: e se eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. João capítulo 12, versículo 32. E foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas foram e ainda são atraídas por um Salvador que se entregaria totalmente a esse serviço, a entrega de amor. Então, muitos até hoje são levados, estão sendo atraídos pela cruz, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Da mesma forma, Paulo escolheu não confiar em oratórias
para proclamar os mistérios de Deus. Ele não tentou convencer os coríntios a acreditarem em Cristo. Ele não se baseou na dedução, fortemente entrelaçados para arrastá-los à fé. Ele não deslumbrou com uma voz baixa, profunda, ou gestos afinados. Ele não se valeu de nenhuma das habilidades humanas que os gregos valorizavam tanto. Ele simplesmente lhe falou sobre Jesus Cristo, este crucificado, e isso foi o suficiente. Vemos isso também nos dias atuais. Muitos acham que para a pregação do evangelho é necessário de vários artifícios, né? Vários artifícios, tanto na decoração da igreja como também no pregador, que se o pregador tem que ter voz de trovão, que o pregador tem que, se o pregador não for de fogo, buscam tantas coisas para que, achando que isso é como se estivesse dando uma ajudinha para que o culto seja melhor. Mas a verdadeira palavra de Deus, ela é simples, e Paulo, com todo um dos homens que mais evangelizou, que mais expandiu através da vida dele, ele era simples no seu falar, usando tão somente do dom de Deus para a pregação do evangelho. Subtópico 3, Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus. Na cultura grega, era influente na igreja de Coríntio. Para os gregos, a busca pela sabedoria entre eles era possível com muita investigação, averiguação e questionamento a respeito da verdade, algo que não era para qualquer um, mas sim para a elite da sociedade helênica. Paulo conhecia bem a cultura grega, mas depois da sua conversão a Jesus Cristo, ele descobriu aonde está a fonte da verdadeira sabedoria, que tem em Cristo, sua maior revelação. O autor das cartas aos Hebreus afirma que Cristo é o esplendor da expressa imagem da glória do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Com um sábio grego, poderia aceitar isso um homem que foi condenado como? Como é que seria possível isso? Ser condenado como criminoso, teve a morte mais humilhante e agora ser uma expressão exata de Deus? Para os gregos isso era impossível. A pregação de Paulo era, de fato, centrada em Cristo, na cruz. Se Paulo tivesse usado grande oratória para ganhar os coríntios, para Cristo, muitas pessoas teriam se sentido atraídas por Paulo. O foco estaria em Paulo e não em Cristo. Embora Paulo não usasse métodos ostentosos de sabedoria elaboradas, as pessoas ainda assim ligavam sua lealdade a ele em vez de a Cristo. Nós vimos isso ali naquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 1 e 12, que tem aquelas 4 facções divididas ali. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sigo a Cristo. Então, se ele sem fazer isso, se achar, vamos falar a palavra popular, sem se ostentar, querer ser mais que o outro, já tinha aqueles que estavam fazendo isso, mas ele não deixava ser venerado de forma alguma, causando divisões na igreja de Coríntios. Esse problema teria sido muito maior se Paulo tivesse usado de métodos que chamariam a atenção para seu carisma em vez do poder do Salvador de Cristo. Paulo adaptou seus métodos e mensagem para chamar a atenção para o poder de Deus em vez da sabedoria humana. Tópico 3. Tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. A revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. O poder de Deus para a salvação da humanidade não é uma mensagem secreta. Todos podem ter acesso a essa mensagem. Trata-se do plano divino para a redenção da humanidade por meio do sacrifício de Cristo, que se revela pela pregação do Evangelho. No entanto, nem todas conseguem compreender o processo da encarnação. É encarnação, tá, irmão? Não é reencarnação, não.
é encarnação e ressurreição de Jesus, que garante a nossa salvação e justificação. Essa era a situação dos sábios gregos, irmãos. Para o homem natural, especialmente os gregos, crer na vitória da cruz era uma vergonha e maldição. Isso é o que o apóstolo Paulo chama de loucura da pregação para esses homens. Assim, só o Espírito Santo pode regenerar o homem natural e fazê-lo compreender e aceitar a mensagem da cruz. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que é o texto bíblico da nossa lição, fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Então, nossos olhos nos fornecem muitas das informações que usamos para fazer julgamentos. Muitas pessoas acham difícil acreditar que em qualquer coisa, que se não viram com seus olhos ou se não tocaram, para atiçar, aguçar os seus sentidos. Enquanto quando Paulo coloca aqui que não subiram ao coração, que em grego é cardia, as pessoas dos tempos bíblicos acreditavam que o centro do intelecto estava no coração e não das emoções. Portanto, quando Paulo fala sobre o coração aqui no versículo 9, no coração humano, não concebeu, não subiu, ele está falando sobre o que as pessoas imaginavam. Não somos capazes de compreender por nossos intelectos aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, a graça, a salvação que ele oferece gratuitamente àqueles que vêm a ele pela fé. Mas a nós Deus os revelou por meio do Espírito, versículo 10, a parte A. Embora não possamos discernir os mistérios de Deus, por nossos sentidos ou intelectos, podemos conhecê-lo por revelação. Deus nos mostrou o que não podíamos ver por conta própria. Ele fez isso por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. Subtópico 2. Disposição para receber o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo coloca de um lado os que receberam o Espírito do mundo e do outro os que receberam o Espírito Santo, que vem de Deus. O Espírito do mundo é o sistema organizado com base na injustiça e na corrupção. Esse era o modelo do Império Romano, com suas ramificações no patronato e na elite da sociedade grega. Quem recebe esse Espírito não se submete a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pois teria que abdicar de muitos dos prazeres desfrutados sem medida e ter a disciplina ética e moral. A paixão e a concupiscência do ser humano o impedem de receber o Espírito de Deus. Por isso, Paulo diz que os que recebem o Espírito de Deus são ensinados por ele e assim vivem as realidades espirituais e podem discernir a vida sob a sabedoria de Deus. Mas para aprender é preciso ter disposição e vontade para se submeter ao mestre que ensina. Sendo humanos, conhecemos os espíritos humanos, quer dizer, o homem conhece somente o espírito do homem, mas só o Espírito de Deus conhece as profundezas dos mistérios divinos. Mas não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. É o versículo 12 do capítulo 2 que estamos estudando. No Novo Testamento, cosmo, que é o mundo aí, geralmente significa parte do mundo que se opõe a Deus. Esse é o caso desse versículo. Paulo contrasta o espírito do cosmo, tá, com o Espírito de Deus. Deus dá seu Espírito àqueles que vêm a ele pela fé. E esse Espírito capacita a pessoa de fé a compreender os dons que nos foram concedidos. A graça de Deus no Novo Testamento é a misericórdia de Deus, o favor imerecido de Deus. A graça que nos foram dada gratuitamente por Deus são as ofertas voluntárias de Deus para nós. Esses dons espirituais tornam possível compreender Deus de uma forma que aqueles que não receberam não podem.
No entanto, o cristão não tem espaço para se vangloriar, porque esses dons, esses presentes, não são prêmios que ganhamos ou honras que merecemos, mas sim presentes dados aos indignos. Veja só, nós recebemos dons, esse presente, nós somos indignos, somente a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Subtópico 3, o salvo tem a mente de Cristo. Na igreja de Corinto existia um grupo de pessoas que se consideravam espirituais com base na sabedoria humana e consideravam os demais como crianças espirituais. O apóstolo rebate esses membros dizendo que se eles questionavam a mensagem da cruz de Cristo e a consideravam loucura, então na realidade eles eram homens naturais e por isso não compreendiam as coisas espirituais de Deus. Desse modo, eles não podiam compreender os ensinamentos do apóstolo, porque eles não eram espirituais. Paulo conclui no seu diálogo citando o profeta Isaías. A referência que Paulo cita é Isaías 40, versículo 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselho o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Ninguém, ninguém. Paulo fala no versículo 15 de Coríntios, e ele mesmo não é julgado por ninguém, porque quem é espiritual não é julgado por ninguém. Lembre-se de que Paulo continua falando sobre pessoas espirituais aqui. Esse versículo não significa que as pessoas espirituais não estão sujeitas a Deus, mas que não estão sujeitas a pessoas, a ninguém, qualquer homem ou mulher. Nem esse versículo isenta o cristão de leis civis, tá? No entanto, nossa primeira lealdade deve ser feita a Deus, que é o único que tem a capacidade de julgar corretamente as pessoas habilitadas pelo Espírito Santo de Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? Que conselheiro ensinou? Com que tomou conselho para esse entendimento, né? Está no versículo lá de Isaías. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o instrua, no versículo 16. Quando Paulo cita aqui Isaías 40, versículo 13, onde o povo de Israel estava tentando entender o seu cativeiro na Babilônia, que esse cativeiro parecia totalmente errado, né, na cabeça deles, eles não eram o povo de Israel, não era o povo de Jeová, eles não estavam no relacionamento da aliança com Jeová. Jeová não deveria tê-los protegido dos babilônicos, não deveria fornecer a eles um líder poderoso como Moisés para conduzir para fora do cativeiro, né? Mas Isaías aponta que eles não podem conhecer a mente de Deus. Eles não estão equipados para dar conselhos a Deus. Quem era eles? Isso também é verdade. Para nós hoje, lutamos para compreender até mesmo o nosso mundo natural. Quando investigamos seus mistérios, nos vemos envolvidos em novas camadas de mistérios. Quanto mais aprendemos, mais percebemos que ainda não sabemos nada. Se isso é verdade em nosso relacionamento com o mundo natural, também é verdade no nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso? Será? Então nós temos que entender que a verdadeira sabedoria e conhecimento vem realmente de Deus, se aprofundar nele. A pessoa espiritual, tendo renascido de novo, com a graça de Deus, começa a ver a vida de uma nova perspectiva. Da perspectiva de Cristo. Da perspectiva de Cristo, tudo parece diferente. A ideia aqui é que a pessoa espiritual é capaz de fazer bons julgamentos a respeito de coisas espirituais e também está equipada para julgar as coisas mundanas, coisas indiferentes ou mesmo opostas ao Espírito de Deus. A pessoa espiritual está bem equipada para ver o centro oco das atividades mundanas que parecem ser atraentes do lado de fora. Ela está melhor equipada do que a maioria para evitar a tentação pessoalmente e também está equipado para aconselhar outros em assuntos espirituais mundanos. A nossa conclusão
que o apóstolo Paulo, ele foi designado por Deus ao gentio, e a mensagem da salvação que ele proclamava em suas epístolas não se originou do homem, mas de Deus. A verdade espiritual não é adquirida por meio de qualquer abordagem, exceto pela revelação direta aos santos apóstolos e profetas de Deus, que é registrada para nosso aprendizado, são as escrituras sagradas. Deus abençoe a sua semana. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. E querendo o Senhor, Ele não voltando, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. Fique na paz do Senhor.